A partir de então, Justine voltou a morar na casa do meu tio, onde era querida por toda a família. Era extremamente dedicada a essa criança que morreu, tratando-a como a mais carinhosa das mães. De minha parte, não hesito em confirmar que, apesar de todas as provas apresentadas contra ela, estou plenamente convencida de sua inocência. Não acredito que razão alguma poderia levá-la a esse gesto. Quanto a essa ninharia em que se baseia a prova principal, se Justina tivesse desejado, eu a teria dado de bom grado, tal a estima e apreço que lhe tenho. O murmúrio de aprovação que se seguiu ao vibrante apelo de Elizabeth foi antes provocado pela nobreza de sua interferência do que por qualquer simpatia para com a acusada, contra a qual o murmúrio se levantava num crescendo. Ela mesma chorou enquanto Elizabeth falava, mas nada replicou. Minha própria agitação e angústia eram enormes durante todo o julgamento. Eu, que bem a conhecia, sabia da sua inocência. Pretenderia o demônio que tinha, nem por um momento eu duvidara, matado meu irmão e levar Justine à morte e à ignomínia? O horror da minha situação era insuportável, e quando se tornou evidente que o coro popular e o semblante dos juízes já haviam condenado minha desgraçada vítima, precipitei-me para fora do tribunal. Mas a acusada tinha sua própria consciência a ampará-la, enquanto as garras do remorso estraçalhavam-me o peito. Por isso minha tortura era maior que a sua. Passei uma noite miserável. Pela manhã, lábios e gargantas ressequidos, dirigi-me ao tribunal. Não ousava indagar sobre a questão, mas era conhecido e o oficial de justiça antecipou-me a minha pergunta. Já se realizara a votação. Justine, condenada por unanimidade. Embora já esperasse por isso, não há palavras para descrever a sensação de horror que se apossou de mim. Eu deveria ser a própria imagem do desespero quando me informaram que Justine se confessara culpada. Tal prova, observou a pessoa a que me dirigi, era praticamente desnecessária num caso tão flagrante. Mas folgo com isso, porque nenhum de nossos juízes se sente à vontade para condenar um criminoso baseado apenas em provas circunstanciais, por mais decisivas que sejam. Apressei-me em voltar para casa e Elizabeth indagou-me ansiosa do resultado. Minha prima, retruquei-lhe, decidiram pelo que você mais temia. É próprio dos juízes preferir fazer sofrer 10 inocentes e deixar escapar um só culpado. Mas Justine confessou. Isso foi um golpe terrível para Elizabeth, que tanto confiara na inocência da jovem. Ai de mim, exclamou ela, como poderei jamais tornar a crer na bondade humana? Como poderia imaginar que pudesse haver fingimento e traição por trás do sorriso de inocência de Justine, a quem eu amava como uma irmã? Seus olhos eram o espelho da bondade, e todavia ela cometeu o crime. Pouco depois soubemos que a vítima expressara o desejo de ver minha prima. Meu pai não queria que ela fosse, mas deixou a decisão a seu árbitro. Irei, disse Elizabeth, mesmo que ela seja culpada. E você, Victor, vai acompanhar-me, não posso ir sozinha. Não tinha como recusar, embora a simples ideia dessa visita me causasse um mal-estar imenso. Entramos na sombria cela e vimos Justine sentada em um monte de palha a um canto. Tinha as mãos algemadas e descansava a cabeça nos joelhos. Ao ver-nos entrar, ergueu-se e, quando ficamos a sós com ela, atirou-se aos pés de Elizabeth, chorando convulsivamente. Também minha prima caiu em prantos. Oh, Justine, ela disse, como pôde você arrebatar o meu maior encanto? Confiava tanto em sua inocência que nada pode tornar-me mais infeliz do que sou agora. Também você, Elizabeth, acredita que eu possa ser tão cruel? Também se junta a meus inimigos para esmagar-me, para condenar-me como assassina? Sua voz perdeu-se em soluços. Levanta-se, pobre criança, tornou Elizabeth. Por que se ajoelha se é inocente? Não sou sua inimiga. Acreditava sem culpa, apesar de todas as provas, até que ouvi que você, por sua própria boca, se declara culpada. Pelo que você diz, essa informação é falsa. E esteja certa, querida Justine, que coisa alguma poderia abalar minha confiança em você, exceto sua confissão. Confessei uma mentira. Confessei para ser absolvida, mas agora essa falsidade pesa-me mais no coração do que todos os meus outros pecados. Perdoa-me, ó Deus dos céus. Depois de minha condenação, meu confessor assediou-me, ameaçou-me de tal forma que quase cheguei a pensar que eu era mesmo o monstro que ele me considerava. Ameaçou-me de excomunhão e com o fogo eterno do inferno se eu continuasse resistindo. Senti-me no mais absoluto desamparo.
Todos me olhavam como se eu fosse a última das criminosas. Que poderia fazer? Então jurei em falso, confessei o que não fiz e agora me sinto verdadeiramente miserável. Fez uma pausa e com a voz embargada prosseguiu. Sinto-me horrorizado ao pensar que você fosse capaz de acreditar que sua Justine, a quem amava, pudesse cometer um crime tão hediondo. Querido William, não tardará que o encontre lá no céu. Isso me serve de consolo. Oh, Justine, perdoe-me por um momento desconfiado de você. Mas por que confessou? Não se lamente, minha querida. Irei proclamar e provar sua inocência. Com minhas lágrimas e súplicas, hei de amolecer os corações de pedra de seus inimigos. Você não morrerá. Você, minha companheira, minha irmã, morrerá no cadafalso? Não, não. Eu não poderia sobreviver a isso. Justine sacudiu tristemente a cabeça. Não tenho medo de morrer. Deus está comigo e dá-me coragem para que possa suportar o pior. Deixe o mundo triste e cruel, e será um consolo saber que você pensará em mim como a vítima inocente de uma condenação injusta. Poderá aprender comigo a aceitar com resignação a vontade divina. Durante esse diálogo eu me retirara para um canto da cela, onde pudesse ocultar a angústia que me devorava. Desespero, infortúnio, desgraça, quem ousava falar nisso? A vítima que ali estava, e que no dia seguinte deveria transpor a fronteira que separa a vida da morte, não sentia como eu o significado dessas palavras. Eu rilhava e chocava os dentes, emitindo o gemido que me vinha das entranhas. Justine estremeceu. Só então percebeu quem eu era, e aproximando-se disse: Caro Senhor, é muita bondade sua vir visitar-me. Espero que não acredite que eu seja culpada. Não pude responder. Elizabeth falou por mim. Ele está mais convicto do que eu de sua inocência, pois não acreditou mesmo quando ouviu dizer que você confessara o crime. Agradeço-lhe de coração. Nesses derradeiros momentos, sinto a maior gratidão para com os que pensam em mim com bondade. Como é bom o afeto de outros para com uma desgraçada como eu. Isso me dá um profundo alívio e sinto-me capaz de morrer em paz, agora que sei que alguém acredita em minha inocência. E assim, a infeliz, confortando-se a si, confortava os outros, conseguiu de fato a resignação que desejava. Mas eu, o verdadeiro assassino, sentia nas entranhas o verme que me tirava toda a esperança e consolo. Também Elizabeth chorava e sofria, inocente em seu sofrimento, como uma nuvem que passa, encobrindo por momentos a lua sem empanar-lhe o brilho. Eu trazia dentro de mim o fogo do inferno, sem nada poder fazer para extingui-lo. Ficamos algumas horas com Justine e foi extremamente penoso para Elizabeth separar-se da jovem. Quisera, disse ela, morrer com você. De que serve viver neste mundo tão miserável? Era comovente o ar de alegria que Justine assumiu, tentando reprimir as lágrimas. Abraçou-se a Elizabeth e murmurou com voz embargada: Adeus, querida Elizabeth. Adeus, minha única e verdadeira amiga. Que os céus a abençoem e protejam. Que seja essa a última desgraça que venha sofrer. Viva, seja feliz e torne os outros felizes. No dia seguinte, Justine morreu. De nada valer os apelos desesperados de Elizabeth, tentando induzir os juízes a reconhecer que estavam errados. Também meus protestos foram inúteis, e a confissão que pretendia fazer-lhes morreu-me nos lábios ante a frieza de suas respostas e a cega convicção em seus argumentos. Eu poderia ser qualificado de louco, e isso não revogaria a sentença de Justine. Ela morreu no cadafalso como assassina. No meu infortúnio, passei a contemplação do profundo e mudo pesar de Elizabeth, também culpa minha, e a dor de meu pai, e a desolação daquele lar, antes tão equilibrado e feliz. Tudo isso era obra de minhas mãos, 3 vezes malditas. Chorem, infelizes, mas não serão essas suas últimas lágrimas. Uma vez mais o pranto lhes jorrará dos olhos, e o som de suas lamentações voltará a ser ouvido. É Frankenstein, o filho, o irmão, o amigo, que daria a última gota de sangue pela felicidade de vocês e para, em vez de dor, ver brilhar alegria em suas faces. É Frankenstein, quem lhes manda? Chorem, vertam lágrimas sem conta. Feliz seria ele se assim se abrandasse o destino inexorável e se a destruição cessasse. Se assim chegasse ao fim os tormentos dos seus entes queridos, antes que a morte venha a tornar-se o único fim possível de seus males. Tais eram os sentimentos que me enegreciam a alma e que pareciam profetizar na visão dos que em vão choravam sobre os túmulos de William Justine, apenas as primeiras vítimas de minhas artes diabólicas.